gente, tudo bem? Meu nome é Lorena, professora de Biologia, e estamos aqui na última aula dessa trilha sobre os combustíveis. E hoje, a gente não vai ter um assunto assim, a gente vai falar de tudo que a gente falou até agora, A gente só vai evitar de falar da mitigação dos impactos ambientais, porque foi uma aula bem curta mesmo, mas eu quis trazer esse assunto porque eu acho que era válido, Mas a gente vai fazer uma revisão sobre os combustíveis fósseis e sobre os combustíveis renováveis. Faço questão sempre de trazer essa revisão, porque quanto mais você ouve falar daquilo, mais fixa na sua mente, mais você vai aprender, porque esse é um assunto muito atual, é um assunto que está vindo com muita força nos concursos, nas provas, nos testes, no Enem, que é muito importante, a principal via de entrada dos alunos nas universidades do país. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas também, que vocês estejam aproveitando, aprendendo, fazendo os exercícios que são muito importantes. E eu espero que vocês também gostem dessa revisão que a gente vai fazer hoje. Acho que esse método vai ser mais proveitoso para vocês, que são estudantes. Então vamos lá, vamos começar? Antes de tudo, vou falar aquela frase: sempre relacionem, sempre interliguem as ciências da natureza, biologia, química e física. Nesse assunto, vocês estão vendo que a gente está falando da física na questão da energia, estamos falando da biologia na questão ambiental, Estamos falando da química na questão dos componentes, das reações que esses combustíveis dão. Então, bora começar? O que são os combustíveis? O que são os combustíveis? Espero que esteja na boca de vocês, na ponta da língua. São as substâncias, na maioria das vezes são gases, que eles entram em contato e produzem uma reação química. É essa reação química que faz com que o combustível seja uma via para que posteriormente ocorra essa conversão de energias, porque é a partir dessa reação química que tem a transformação da energia, seja a energia térmica, elétrica, seja a mecânica, sempre vai ter essa relação da química, transformar na física, a questão da energia, tá vendo como tudo se interliga? E também aqui a gente trata um pouco, de história sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é aquela questão, onde os seres humanos, os trabalhadores foram substituídos pelas máquinas. E para essas máquinas funcionarem, precisavam dos combustíveis. Foi esse momento que marcou a chegada dos combustíveis fósseis no mundo, aqui no nosso planeta Terra. Foi esse momento, então fiquem com isso na mente. Quando vocês ouvirem falar, onde que foi dado o início da largada para a utilização dos combustíveis fósseis? Foi lá na Revolução Industrial. Foi nessa transição, do tempo na história. Os combustíveis são muito importantes no âmbito mundial, na questão econômica e logística, porque são os combustíveis que movimentam o mundo. É o combustível que faz com que os recursos cheguem nos lugares, cheguem devidamente nos lugares, porque é ele, que abastece ali o avião, o barco, o navio, abastece uma moto, abastece um carro, caminhão, e assim vai. São vários modais, os diversos modais. E para esses combustíveis precisam dessas características desejáveis. Que características desejáveis são essas? Precisa ter uma balança ali, um equilíbrio na questão do custo, do investimento. Isso pensando na questão empresarial, na questão dos investidores, não? É uma coisa um pouco, talvez não tão importante para a gente? Sim, mas é importante ter essa visão geral de tudo o que cerca esse assunto. Então, tem que ter essas características desejáveis, tem que ter uma produção mais rápida, cada vez vão se reinventando, Então, antes era de muito custo, agora é um custo um pouco menor, produz mais energia, a produção é mais rápida e a ciência ela vai se renovando, assim como a tecnologia.
E existem dois tipos de combustíveis, né? O primeiro são os combustíveis fósseis, que a gente vai abordar, a gente vai relembrar todos os combustíveis fósseis, que é uma coisa muito importante, né? Porque eu venho relembrando o que são, mas não os detalhes dos combustíveis, a gente vai abordar todos os combustíveis fósseis e, posteriormente, os renováveis. Então, começando pelos combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis, eles são 75% da demanda energética mundial. Ainda assim, infelizmente, no mundo atual, eles são 75%, que é a grande maioria, né? Porque muitas pessoas não conhecem os combustíveis renováveis ou simplesmente não ligam, não querem investir, vão no que dá mais dinheiro, que são os combustíveis fósseis, e também não ligam tanto para a questão do meio ambiente, que é uma questão tão importante. O termo fóssil, ele vem do quê? Quando você pensa em fóssil, você pensa em dinossauro, você pensa numa coisa antiga. Então, o fóssil é isso, ele é conhecido como um registro de algo que ocorreu há anos atrás. Para ser formados os combustíveis fósseis, assim como petróleo, carvão, gás natural, foram anos ali da composição química deles no solo, ou seja, onde eles foram extraídos, como por exemplo do carvão mineral. O carvão mineral a gente vai aprender, né, que ele é um hidrocarboneto, ou seja, hidrogênio e carbono que se fundiram, são dois gases que se fundiram, né, no solo. Nisso, se petrificaram. A partir do momento que petrificou, já foi feito ali o registro fóssil e, posteriormente, depois de muitos anos, né, porque demoram anos para isso acontecer, ele foi extraído. Eles não são renováveis, ou seja, não se regeneram como os combustíveis renováveis. Eles não são tão abundantes na natureza a ponto de você vai extrair aquilo ali e uma hora não vai acabar como os renováveis. Uma hora o combustível fóssil acaba. Você vai extrair, até que aquele local já não tenha mais nada. Eles também, os combustíveis fósseis, são responsáveis pela emissão de gases poluentes, que é a principal problemática do meio ambiente. Talvez um dos principais problemas do meio ambiente, acho que o principal seja o aquecimento global, pelo menos no momento. Você pode perceber que cada vez mais as estações estão todas misturadas, tipo assim, agosto, que era um mês para ser frio, está sendo muito quente, sendo que é uma coisa, tipo, difícil de acontecer. Na Europa, tiveram momentos que pessoas morreram por causa do calor que estava fazendo. Então, é uma questão muito séria. Esses gases, como acontece o aquecimento global, né? Os combustíveis fósseis, a queima desses combustíveis fósseis através de fábricas, de carros e as demais fontes, esses gases vão para a atmosfera. Aí nisso, na atmosfera, existe o efeito estufa, né? Os gases do efeito estufa. Lá em cima tem esses gases que eles são responsáveis por manter o equilíbrio térmico da Terra. Ou seja, esses gases eles estão ali na dose certa para manter o equilíbrio da Terra. Só que, quanto mais aumenta a emissão de gases, mais eles vão para o efeito estufa. E nisso, tem um que fica com mais, tem um que fica com menos, ou seja, ocorre um desequilíbrio. Quando fica com bastante esses gases poluentes, né, lá em cima ocorre o aquecimento global, ou seja, o mundo, praticamente, o planeta Terra, vira uma bola quente. E a tendência é cada vez piorar. Se essa taxa aqui de 75% não diminuir, a tendência é que a gente queime vivo. Não estou querendo assustar vocês, mas é literalmente isso que vai acontecer. E vocês estão percebendo, vocês falem com os pais de vocês, os pais vão falar assim, realmente, antigamente não era tão quente assim, e agora tá, mas a tendência é essa. Estou botando terror para vocês se conscientizarem seus pais e assim vai. Porque tem que colocar terror, gente. Cada vez mais está muito quente. Gente, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que já era quente, está demais. Tem uns estados da região norte, como por exemplo, eu acho que Manaus está tendo a maior seca em anos, e são muitos anos, eu não sei quantos, mas são muitos anos, então é uma coisa muito preocupante. E a busca por soluções teve a chegada do
dos combustíveis renováveis, que foi a solução, porque os combustíveis renováveis são a fonte de energia limpa, né? É uma fonte que tem impactos ambientais? Tem, mas não são tão exacerbados como o dos combustíveis fósseis. E aí que vem o quê? Os combustíveis fósseis, e agora eu vou dar detalhes. Na verdade, eu não vou entrar muito fundo, vai ser uma coisa mais por cima para vocês relembrarem o que a gente está falando durante todas essas aulas, né? O carvão mineral, que é considerado um combustível mais natural, né? O carvão mineral é o natural, porque o minério, né, foi uma coisa ali do composto, dos gases, então ele foi feito de uma forma natural, foi a natureza que produziu a partir da reação química. A formação do carvão é isso, é hidrocarboneto, hidrogênio com carbono se fundiram, fizeram essa pedra, né, porque eles petrificam. É o combustível de maior disponibilidade no mundo, o carvão mineral, né? Esse recurso é o maior de disponibilidade no mundo, ele é o mais encontrado. E eu não vou entrar em detalhes, porque isso a gente falou em todas essas aulas da Revolução Industrial, que o primeiro combustível foi o carvão mineral, então era ele que abastecia as máquinas. E também tem o carvão vegetal. Ele é considerado o artificial porque ele vem através de outro recurso da natureza. Então, tipo assim, tem o eucalipto. O carvão de eucalipto, ele é muito usado no churrasco mesmo, em casa. Nisso, o eucalipto ele é uma matéria-prima, ele é a árvore. Só que você pega ali alguma coisa da natureza e transforma em combustível. Ele não é uma coisa que veio diretamente da natureza. Entendeu? É uma coisa que se torna já artificial. O carvão vegetal é o quê? Madeira, eucalipto, e ele é considerado artificial, diferente do minério. E tem a importância da encarbonização. O que é isso? Quanto maior a carbonização do carvão, melhor vai ser ele. A gente vai ver que existem tipos de carvão diferentes, então vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Porque é isso que eu estou falando, quando tem maior em carbonização, vai ter uma maior eficiência energética, ou seja, vai gerar mais energia. E o carvão também é responsável pela produção de plásticos e aço. É isso que eu estou falando com vocês. Ele não é só essas matérias-primas que eu estou falando, eles não são só feitos para combustível, para mover alguma coisa. Não. Também aqui, os derivados do carvão são os plásticos e aço. E também o carvão é muito importante hoje em dia na questão da indústria química. Eu vou falar agora dos tipos de carvão que a gente tratou lá na primeira aula, segunda aula, nem lembro mais. Tem o antracito, que é o carvão mais puro, ou seja, quanto mais puro, maior a qualidade dele e maior também a eficiência energética. E ele é altamente valorizado, ou seja, um pouquinho carinho. Infelizmente, ele perde um pouco porque ele tem uma combustão lenta, ou seja, o processo ali da queima dele vai ser mais lento do que os demais. Então, por mais que ele seja valorizado por ser o mais puro e tal, ele tem essa questão da produção ser um pouco mais lenta. Ele é utilizado no uso doméstico e também na fabricação de filtros de água, na questão da purificação. Tem também, vou passar para cá, o betuminoso. A gente vai falar depois também que tem um parecido, mas o betuminoso é o tipo mais comum, o mais utilizado. E o teor dele de carbono é também alto, é de 80% a 90%, ou seja, ele tem mais carbono do que hidrogênio. E ele é usado nas usinas termoelétricas, né, para fazer ali a questão da conversão dessas energias. E também na produção do coque. Agora, passando para cá de novo, tem o lignito, que ele é um subbetuminoso, ele é um tipo abaixo, né, do betuminoso. Ele é responsável também por gerar energia elétrica, né, tem uns que são mais para térmica, outros para mecânica. Ele é na questão da energia elétrica, ele é muito utilizado. É uma rocha sedimentar formada a partir da compressão da turfa. A turfa também é um tipo de carvão, que é esse aqui, eu fico passando para lá, para cá, mas é para vocês conseguirem visualizar melhor. Sempre organizo também tópicos, se você quiser anotar é mais fácil, ainda mais que eu estou falando várias vezes a mesma coisa. A turfa é o tipo menos maduro, né? O mais durinho. É um material de queima direta, ou seja, ele não passa por nenhum processo. E atua na produção de briquetes de turfa, ou seja, é um composto desse mesmo material, ele é tipo um derivado. E também na obtenção de parafina mesmo, gente, de vela.
E também é utilizado nas termoelétricas e nas fornalhas. As desvantagens do uso do carvão. É o combustível fóssil mais poluente pela emissão de gases a partir da sua queima. Tem os impactos ambientais, né? Já falei que são os gases poluentes, porque os gases poluentes na atmosfera aumentam o aquecimento global e alteram também as mudanças climáticas na questão da inversão térmica e das estações estarem completamente desreguladas. E a solução foi a substituição por fontes limpas, ou seja, as fontes renováveis. E essas convenções mundiais que foram adaptadas, foram também tidas como a solução, são aquelas que eu expliquei na última aula da mitigação dos impactos, sabe? Que eu falei do protocolo de Kyoto, eu falei do Rio+20. Então, todas essas convenções têm também como tema a questão da atmosfera, na questão ali do aquecimento global. Agora a gente vai falar do petróleo também. Depois do carvão a gente vem, né, com o petróleo. A formação do petróleo também é praticamente ali a substância química que entra na reação, que são os gases, né? E também materiais mais sólidos, orgânicos que ficam no solo. Ele teve surgimento no século XX, então é um pouco, vamos botar assim, mais novo. E tem a questão também da OPEP ser o instituto. Instituto é uma organização que cuida, né, do petróleo, uma organização mais mundial. E aqui no Brasil, a gente tem a Petrobras, que é muito importante, porque com a criação da Petrobras, a gente começou a tratar o nosso petróleo, que é considerado, né, o ouro negro. E o Brasil entrou em ascensão por causa disso, porque é uma coisa, né, muito importante. A gente começou a se sentir rico, porque o ouro negro, né, a gente tinha em abundância. Como eu disse, ele é composto de hidrocarbonetos, é um recurso natural por vir da natureza, né? Ele tem uma grande importância econômica, ele que movimenta, porque o petróleo não é só aquilo, né? Ele tem os seus derivados, é uma fonte de energia para a sociedade, porque ele atua em diversas patentes, né? Não somente na questão do combustível, do diesel, e é uma matéria-prima para a indústria, por isso que eu estou falando para vocês, ele tem derivados que são muito utilizados hoje em dia. Só que a obtenção dele ainda assim é muito difícil, porque tem que mapear, você tem que furar, tirar e ir para as refinarias. Então é uma questão mais cara e também talvez um pouco demorada, né? Ele causa impactos ambientais, o principal é o derramamento, né, dos compostos químicos em mares. A gente às vezes vê aquelas notícias onde tem aquele mar todo preto porque teve derramamento de petróleo. Também tem a questão da emissão de gases poluentes, ou seja, ele tem esse impacto ambiental de dois lados, o que é muito ruim, que tem os derramamentos, como eu falei para vocês, do mar, e também a degradação do meio ambiente que ocorre através dele. Temos também o terceiro combustível fóssil que a gente tratou, foi o gás natural, que ele também é a formação através ali dos impactos dos gases que acontecem abaixo do solo. É composto de hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono, e tem a obtenção parecida do petróleo, ou seja, tem que mapear, tem que falar, opa, aqui tem gás, aí vai lá, fura e retira. E os principais usos do gás natural nos carros, em alguns combustíveis tem o GNV, né? E também em casa, ele é de uso doméstico. É a fonte mais limpa de energia, né? Ele é considerado, tem alta produtividade e custos menores, ou seja, por isso que ele está sendo mais investido. Tem um transporte facilitado, porém de grande inflamabilidade. Você já viu quando tem aqueles caminhões que tem aquelas plaquinhas para manter distância e tal? Porque ele tem alta inflamabilidade, ou seja, pode pegar fogo fácil. E também tem a produção de componentes tóxicos, ou seja, por isso que precisa de todo um manejo especial. E agora a gente vai falar sobre os combustíveis renováveis. Os combustíveis renováveis são aqueles que têm a regeneração espontânea, ou seja, o recurso é abundante e se renova, como a água, como o vento. Não é uma coisa que vai acabar se você retirar, assim como o carvão, o petróleo. Uma hora aquilo acaba, não.
é uma coisa que vai ser sempre abundante. É uma energia limpa, porque não tem tanta poluição na produção ali desses combustíveis, e foi dito como uma grande solução na questão, né, da emissão de gases poluentes, da poluição que vem através dos combustíveis fósseis. Foi dado como uma substituição inteligente. É de grande importância socioambiental, porque o principal fator é a questão de proteger o meio ambiente. Protegendo o meio ambiente, os humanos também acabam sendo protegidos. O âmbito econômico é muito importante porque ele tem um menor custo, ele é mais fácil de ser produzido, então junta a fome com a vontade de comer. Aquele momento ali que protege o meio ambiente e também tem um custo menor, então fica até melhor. E os impactos ambientais a gente vai descobrir de acordo aqui com os que a gente vai dar os detalhes. Primeiro, nós temos a energia hidrelétrica, que é o potencial hidráulico, ou seja, transforma ali a força da água em energia elétrica, tem uma grande eficiência e 90% da energia renovável do Brasil vem através das hidrelétricas. Por quê? Porque nós temos grandes rios, rios que têm grande também força, né, nas suas águas. Por isso que o Brasil tem uma posição em destaque quando a questão é das energias renováveis que provém das hidrelétricas. E também tem os impactos ambientais, como a localização da usina hidrelétrica, né? Porque tem que ser num espaço que tenha licença ali do IBAMA, porque pode ter espécies ali que precisam ser preservadas, e as possíveis soluções são essas: ter esse estudo, ter esse monitoramento e regulamentação. Tem também a energia eólica, que é aquela que provém do vento, que transforma a energia, né, das turbinas ali em energia elétrica. É 8% da energia gerada no Brasil, ou seja, é um pouco menor do que as hidrelétricas, e é mais barata que as demais. Predominante no Nordeste, porque o Nordeste é uma região que venta mais do que as demais, e também tem os impactos ambientais, como foi o exemplo que eu dei para vocês, de aves migratórias que passam por ali, e pela força das turbinas, que as turbinas ficam rodando o tempo inteiro, elas são atraídas e acabam morrendo, né, ao bater nas turbinas. Tem também a energia solar, que é a que está tendo mais ascensão, né? É a energia obtida através de placas solares, ou seja, essas placas solares, elas são placas fotovoltaicas, então quando elas recebem o raio solar, elas armazenam aquela energia e transformam em energia elétrica nessa função da captação, né? E o funcionamento das placas se dá por essa parte mesmo, é uma parte mais resumida. Pegou lá o sol, bateu na placa, a placa foi e transformou em energia elétrica. É a conversão de energias que eu disse para vocês. E também tem a energia heliotérmica. A energia solar, através das placas solares, ela pode transformar tanto em energia elétrica quanto na energia térmica. A energia térmica, ela é mais usada na questão de fábricas que dependem de grandes tonéis de águas aquecidas. Então, eles têm essas placas recebem e armazenam esses raios solares que transformam essa energia em energia térmica para aquecer esses tonéis. E a energia solar, ela tem promessas para o futuro, porque, infelizmente, uma das desvantagens dela é ser muito cara. Mas, conforme ela for mais investida, ela vai começar a ser mais barata, e ela é uma grande competidora da energia eólica nessa questão do protagonismo. Tem a energia geotérmica também, que é um pouco mais complicada, que é a formação do interior da Terra, porque a gente sabe que a Terra tem várias camadas, manto, núcleo, tem a crosta, e quanto mais no interior, mais vai ser quente. Então, ela tem uma alta disponibilidade porque é praticamente as camadas do nosso planeta. E a gente pode ter, né, um exemplo que são as fontes de água superaquecida. Já viu na televisão, quando tem lá o pessoal naquelas pocinhas de águas aquecidas naturalmente? Então, elas são aquecidas pela energia geotérmica. A exploração se dá nas placas tectônicas, por isso que ela tem essa desvantagem também, por ser pouco utilizada, porque para você acessar ali, né, retirar ela, utilizar ali, porque as placas tectônicas é uma coisa muito
interna da Terra vai ser complicado. E elas também atuam no funcionamento das usinas, porque as usinas geotérmicas, elas são especializadas em alguns países e principalmente nos países que têm essas fontes de água superaquecidas. Tem energia de biomassa, que o Brasil, a gente tem protagonismo nisso também, porque o Brasil, infelizmente, emite muito lixo, e é do lixo, da decomposição de matéria orgânica que vem a biomassa. Está tendo essa ascensão do protagonismo por ser também uma fonte muito fácil de ser extraída, porque todo mundo produz lixo, então ela está ganhando esse protagonismo. 9% da energia gerada no Brasil, ela provém da energia de biomassa, então é uma coisa muito boa ver que o Brasil tem esse protagonismo, né, na questão de utilizar as energias renováveis. A importância da cana-de-açúcar se dá porque a cana-de-açúcar é também considerada... A importância da cana-de-açúcar ela é também considerada por causa que o etanol, que é um biogás ou biocombustível, o etanol biocombustível, ele vem através da cana-de-açúcar, né, da extração. Também tem o biodiesel, que é um óleo vegetal, que ele provém de óleos de girassol, de canola, que não é aquela coisa do petróleo. Tem energia maremotriz, que ela é um pouco mais complicada, né? Ela é gerada pelo desnível das marés, ou seja, a maré bate nas turbinas e as turbinas se movimentam. Tem um alto custo, essa é a desvantagem dela, tem um alto custo de equipamento e a geração se dá através dessas marés. Então, tem que ter condições específicas para essas usinas de maremotriz serem construídas. Tem que ser um lugar que bate bastante, né, onda para mover essas turbinas e fazer com que haja essa formação de energia. E também tem a energia do hidrogênio, né, que ela é obtida através da queima do hidrogênio, é uma coisa mais complicada. Ele é um elemento abundante, mas ele tem a extração difícil também por ficar completamente integrado nas camadas da Terra. E ele vem com a proposta de aumento da sustentabilidade. Só que o investimento é alto. Para ter essa extração, precisa ter dinheiro, né? Precisa de muito dinheiro para ter essa extração. E uma das principais desvantagens são os problemas no transporte, porque o hidrogênio é um gás. Então, vai ter esse problema de como transportar essa fonte de energia. Então, gente, eu dei uma resumida rapidamente, só para vocês lembrarem as coisas. Como eu falei para vocês, eu não vou falar de mitigação dos impactos ambientais, porque tem uma aula também para isso e eu falei bem resumidamente, só para não deixar vocês cruz disso, mas eu espero que vocês tenham aprendido e gostado bastante dessa aula. Então é isso e até a próxima.